Regi. Essa Regi também. Vamos. Já tá começada. Sim, é Vai começar, Regi. dá pra pegar todo mundo, né? Família lá em casa. Boa noite. E a gente traz aqui um ambiente bastante diferente. Hoje o podcast é algo especial. Eu trouxe pela primeira vez. Eu vou fazer um podcast pela primeira vez com a minha família. E deixa aqui encostar o microfone na boca. Estou acostumado a gravar assim. Farei um podcast com a minha família. Pronto, né? Vamos aqui falar de alguns assuntos familiares, também sociais, fazer aqui algumas dinâmicas. Tudo para descontrair. Então, fixe? Estamos bem. Vamos coisar. Como só são 2 microfones, então vamos ter que coisar. Eu e a Nilsa vamos utilizar esse microfone aqui. A Olga e a Nilde vão vão usar aquele microfone. Pronto, eu sou o Fábio, vocês já conhecem. Aqui temos Nilsa dos Santos. Olga Pedro. Nilde Ismael. Ok. É minha xará. Pronto. Então é assim. Qual é a primeira coisa que vamos fazer mesmo? Então pronto, olha, já estava a esquecer. Família, por favor, para quem está assistindo esse conteúdo do outro lado, deixa aí o teu comentário sobre aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Deixa o teu like e também não se esqueça, se inscreva no nosso canal. É o Podcamba, só com Podcamba em família e muito mais divertido. Então, para a gente começar assim, o nosso programa de forma muito especial, vamos fazer o quê, Olga? Vamos jogar. Vamos começar com a Olga mesmo, já que está com o microfone. O que é que tu não gostas na nossa família? O que eu não gosto na nossa família é que só fazem contribuição quando há óbito ou casamento. No momento da doença desaparecem. Mas quando há óbito aparecem e querem contribuir. Eu não gosto desse aspecto da nossa família. Você vai ter maca. Vamos para Nilde. Sim, o que eu não gosto na minha família é normalmente a hora de acordar. Acordam muito tarde. Isso complica um pouco às vezes. Mas fazem bem. Tá levantar tarde, te complica o quê? Porque também me atrasa. Eles acordam tarde, eu também terei que acordar tarde. Às vezes eu gosto de acordar cedo também. Só que como toda a família ainda está dormindo, não posso acordar e fazer minhas coisas porque ainda tenho que eles esperar também acordar. Isso complica um pouco. Nilsa, o que é que tu não gostas na nossa família ou na tua família? Que eu não gosto na minha família. Monstros fazem muitos filhos. E não é só com uma mulher. Cada um tem 2, 3 mulheres. Até os outros costumam carregar. Mas graças a Deus não passaram isso nas meninas, são para os rapazes. Graças a Deus. E falando dos tios que temos, eu tenho um tio que tem 5 mulheres. Uma vez perguntei quem está no coração, ele disse tem lugar para todos. Tem outros. Tem uma mulher no coração. Pode continuar aqui. Sim, tá gravando. Vai para. O meu tio diz que as mulheres, uma tá no estômago, outra tá no coração, outra tá no rim. É sério. Tá errado. Pronto. O que eu não gosto da minha família é o que? Calma lá, o que eu não gosto da minha família? Fala a verdade. Sim, vou falar. Não, é que na minha família é tipo como? Você se comete alguma coisa, por mais que seja um problema bem básico ou específico, aquele assunto vai rolar em todas as casas, do tipo, já te ralharam aqui, vais noutra casa, vão te ralhar também, tá vendo? Ficam tratando na vida, nem que for um ano. Essa cena que eu não curto mesmo, na nossa família. E confessamos aqui, e agora já falamos do que nós não gostamos. Pera, falar o que, Olga? O que mais me marcou na minha... Até nem bem na minha família, na minha tia. Na tia Nia mesmo, tia Nia bem. Na minha mãe. Quando descobriram que eu tenho namorado, me deram uma surra, eu não vou esquecer aquela surra. Então você com isso. Foi surra! Vou te aprontar.
Vai ficar assanhada, Fiquei traumatizada. né? Sim. Oh, e outra coisa também que eu não Tem que gosto. falar no microfone. A outra coisa que eu não gosto é o pai está mal. Para de me insistir em fazer o segundo filho, por favor. A Lusa não quer nascer, então não existe. Ai, meu Deus. Calma. Nilo, não vai falar daquela vez que coisa. Que pensamos que arranjaste namorado e te reunimos. Sim, foi péssimo. Não gostei, sei bom disso. Não gostei mesmo. Foram injustos comigo. Aham. Foram muito injustos. Porque não mesmo. tinhas namorado? Não tinha. Fala a verdade. Deram a entender. Não, tipo, eu dei a entender isso. Sim, agora Porque era sabe como é que é. alguém que, tipo, tava atrás de mim. É. Eu tava mesmo a ceder o que ele me falava. Tá algo vendo? assim. Então. Estavas apaixonada? Quase isso, não digo que é paixão. É apenas um simples gosto. Aquele que, tipo. O coração fazia assim, pipoca, batia. Sim. Dizem que. Apaixonada. Amor, mas eu não acredito que amor à primeira vista existe, né? Oh. Porque normalmente a gente nunca viu a pessoa antes e quando a gente lhe vê, tipo, bate aí um gostinho básico, mas não é amor à primeira vista. É só uma paixãozinha que às vezes mexe com a nossa cabeça. E não Então dá não fomos tão injustos pra dar também muita assim como tu relevância. disseste. Não fomos tão... Sim, mas fizeram bem, fizeram bem. Oh, fizemos bem. Sim, fizeram bem de pronto. cortar já aquilo. Yeah. Ok, não vamos só julgar que a família, agora também vamos ter que dizer aquilo que a gente mais curte na nossa família. Vamos lá, Olga. O que mais gosto na nossa família é que eles incentivam os filhos a estudar, Yeah. a se formarem, para que amanhã tenham um futuro melhor. Alô, amor. Estou a gravar. Não gostamos de gravar. Não, começa a ligar. Já venho. Sim, eles incentivam bastante. Resumidamente, eles só querem o nosso bem. Mesmo a surra que eu levei. Aprendi bastante. E graças a Deus eu estou mais crescida, amadurecida. E já consigo dar conta do bem e do mal. Naquela altura mesmo só paixão, apaixonita aguda. Então não tinha como. Pronto. Sim, o que eu mais gosto na minha família é a forma como eles aconselham os filhos, sobrinhos e outros membros da família também. Tem um dom mesmo de dar um conselho que entra mesmo na cabeça e para sair é difícil. Gosto muito dessa parte na minha família. O que eu mais gosto na minha família é a preocupação que tem quando a pessoa está doente ou está por uma aflição. São muito autênticos, estão sempre aí. Disso mesmo é um mambo, não tem como. Pronto. O que eu mais gosto na minha família, até pronto, a Nilsa tocou um pouco, a Olga também tocou um pouco, mas pronto, vou resumir em outras palavras, né? A nossa família, a minha família, é muito exigente. E essa exigência faz com que a gente dificilmente saia dos trilhos, estás a ver? Eu acredito que muitas das metas que a gente que está aqui alcançou, é só porque foi implementada em nós uma certa exigência, do tipo, quando alguém estava a tentar sair dos trilhos, tem que ser assim, e hoje estamos aqui, então acho que é uma coisa muito fixe da nossa família, embora alguma vez também exageram, mas são bem exigentes. Então, olha, agora vamos entrar para uma vertente um pouquinho mais séria, né? Estamos aqui em família, então agora vamos trazer algumas abordagens assim mais sérias em termos de família. Pessoal, ultimamente nós estamos a apreciar uma desestruturação tremenda no seio das famílias angolanas, né? Por diversos motivos. E cada um poderá levantar seu motivo, mas eu gostaria que apresentássemos aqui, né, na nossa visão, o que tem levado hoje em dia as famílias a ficarem mais separadas do que unidas. Na vossa opinião. Olha, na minha opinião, atualmente, mas a família alargada ou a família restrita? Porque existem dois tipos de Sim. alargada. Pode alargar mais. Alargada? Yeah. Tá bem.
Os tempos mudaram. E o tempo de ontem já não é o de hoje. E muitas famílias estão cada vez mais separadas. Por outros motivos, outros imigraram, outros estão em outras províncias, mas outros por algumas questões familiares. Falta de entendimento, a inveja também entre as famílias, o egoísmo, porque a falta de interesse, preocupação, a falta de empatia, humanização entre as famílias, porque a família é o bem mais precioso, mas atualmente não se vê isso. Porque há muitos casos de, já ouviste também, acredito que vocês já ouviram, de feiticismo, aquela irmã acusa outra irmã, acusa o irmão, isso é que é parte da inveja. Por isso eu digo sempre, é bom quando numa família todos estão em fase de formação. Todo mundo a estudar para amanhã conseguirem trabalhar e ninguém apontar dedo a ninguém. Porque aquele que opta em outras coisas, no final de tudo começa a procurar o seu bruxo. E é sempre aquele que não tem era nem beira. Mas são Pronto, opiniões. Vamos lá. Neude, quer falar? Sim, vou falar. Põe o microfone, Neude. Sim, normalmente, vamos focar mais na família restrita. Normalmente, em várias famílias aqui em nossa comunidade, há muitas questões de inveja na família. Normalmente tem se invejado muito e a inveja, sabemos muito bem que a inveja é um dos motivos que também provoca a desunião da família. Além disso, também temos a desobediência. Muitos dos filhos agora já não respeitam os pais, já não respeitam, mas não querem mais saber do que os pais têm a lhes informar ou a lhes passar para que possam vir a ter um futuro melhor do que os pais já tiveram. Normalmente isso é muito frequente acontecer na família e esse problema é muitas das vezes que fazem com que as famílias se separem, o pai sai, a mãe faz sua vida, os filhos também cada um optam por fazer o que quiserem de suas vidas, porque o pai já não vai ter mais aquela, uma vez que o pai vai se separar da mãe, ele já não vai ter mais aquela paciência, às vezes, de sentar com os filhos para conversar, e nem a mãe também vai estar aí, porque pode ser que por causa dos filhos é que houve aquela separação com o marido. Então, muitas das vezes, os pais devem mesmo se concentrar e sentar e conversar. E embora que dizem, né, quando não está a dar certo é melhor deixar, né, para não complicar mais as coisas nem dificultar mais. Mas só que é a partir disso que depois também causam mais problema ainda na família e fazem com que não haja mesmo nenhum tipo de união entre eles. Neude, vai ficar mais velha. Na minha opinião, acho que o que está causando atualmente as desestruturações familiares é mesmo a educação, a falta de educação. Por que eu digo isso? Porque existem problemas que estão a surgir que noutra hora, era difícil se explicar. Por quê? Só, por exemplo, a forma como os nossos pais foram educados em relação aos primos, aos irmãos mais velhos, aos tios. Hoje em dia já não. Hoje em dia até está-se a dizer o quê? Que tua família é teu pai, tua mãe e teu filho, acabou. Mas antigamente não era assim. Os nossos pais mesmo foram educados. Que até o primo era chamado, era tratado de irmão. O irmão mais velho era substituído na ausência do pai. E atualmente não é isso que está a se ver. Então a educação conta-se muito. Também tem aqueles casos, né? Que quanto à inveja, muitas das vezes os filhos são educados da mesma forma, mas chega um momento que cada um tem que se orientar por si só. É nessa orientação por si só que muitas das vezes um subsai mais que o outro e vem já aquela inveja, de fulano tem aquilo, eu não tenho, não sei o que, então vão surgindo aquelas coisas. É muita coisa que está na base da desestruturação familiar, mas a principal mesmo é a educação. Pronto.
nós estamos a viver novos tempos e esses novos tempos trazem também novos desafios. E muitos desses desafios virados para os valores morais, culturais e a própria educação em si, como a Nilson levantou aqui, e tantos outros fatores como inveja, modernidade, outras coisas mais, estão a contribuir negativamente para que as famílias cada vez mais se desestruturem, né? Então, e uma coisa também que eu levanto aqui e que se fala muito pouco é a questão das crenças religiosas. E a igreja, né, tem a grande missão de unir famílias, mas infelizmente as igrejas ultimamente têm separado mais do que unir famílias, estás a ver? E hoje em dia, várias situações que eu considero naturais que surgem na nossa família, a gente quer, em muitos dos casos, respostas imediatas sobre aquilo que está acontecendo conosco, ok? Tanto questões de saúde, falta de emprego, outras coisas mais, ok? E como as igrejas, muitas delas, né, hoje em dia têm vendido mais prosperidade do que outra coisa, ou pregado mais o evangelho da prosperidade, né? Promessas disso e daquilo. São essas mesmas igrejas que quando você vai para lá, em vez de unirem mais a palavra de Deus, para que consequentemente esteja ligado mais à tua família, dizem o quê? Você só está assim por causa do fulano. Quando vai ver o fulano aqui, é mesmo teu pai, é mesmo tua mãe. Estás a ver? Essa doença não passa por causa do cicrano. Estás a ver? E te põe um monte de coisas na cabeça. E você sai daí, vai logo atacar a pessoa que foi citada ali. E depois, problemas na família funcionam em cadeia. Tá vendo? É feito bola de neve. A Olga do tipo veio acusar-me sobre algo. O meu filho, tá vendo? Vai deixar também de falar com o filho da Olga, porque a Olga já me acusou sobre isso. Tá vendo? Então isso é uma coisa que infelizmente está a acontecer muito no seio das nossas famílias. Então a gente gostaria de chamar aqui a atenção. Eu acredito que ainda vamos a tempo de salvarmos isso. Ainda vamos a tempo de salvarmos isso. E é necessário a gente prestar muita atenção daquelas pessoas que vêm atiçar coisas nas nossas famílias. Muitas das vezes, elas vêm fazer isso de propósito, para separar. E se você reparar, as famílias mais unidas também são as mais tentadas. Tá vendo? Então devemos prestar muita atenção às pessoas que nós abrimos nossos braços, abrimos as portas de nossas casas, tá vendo? As pessoas que nós procuramos conselhos e outras coisas mais. Não vou me alongar porque tem outros assuntos aqui que a gente deve mais também debater sobre a família. Mas gostei do ponto de vista de todo mundo aqui. Olha, uma cena bem caricata. Eu sou Regi. Falaram acerca da vossa família. Regi, não pode falar muito. O programa tem que rolar aqui, Regi. Não podemos queimar muito tempo ali. O que vocês poderiam fazer, pelo menos, que a vossa família, pelo menos, se unisse, aquele grau de entendimento, porque isso se vive nos africanos. Pelo menos tudo quanto vocês falaram é uma realidade. Agora, o quão vocês podem fazer a fim de unir as famílias? Muito obrigada, Regi. Também quer aparecer. Mas respondendo à tua pergunta, Regi, eu sugiro que haja mais paz, harmonia. Nossa resposta tá vaga para ter essa paz. Tem que haver mais diálogo entre as famílias. Okay. Tem que haver mais conversas entre as famílias. Corrige só o apresentador. Gosta muito de corrigir. Não, era para a pessoa aqui perceber lá em casa. Tá vaga. Tá bom então. Tá bom então. Aquela mana aí da conexão. Conexão. Pronto, né? Acho que temos que massificar mais também os encontros familiares.
para que se possa cultivar ou desenvolver aquele laço do primo, com primo, irmão com irmão, tudo a ver? E acho que nos encontros familiares, que não sejam só encontros de óbito, ou de festas, tá a ver? Se desenvolvem muitos laços. Isso tem faltado muito. Hoje, nós te encontramos com pessoas na rua que não sabemos se são nossas famílias ou não. Tá a ver? E nos passamos isso assim. Até mesmo nós sabemos, mas como não temos aquele laço, damos como se fosse do nada, tá a ver? Então tem que existir mais esses encontros aqui. E é tudo aí, o diálogo, outras coisas mais também. Olha, uma cena também aqui caricata, que eu gostaria de levantar aqui, que as famílias enfrentam muito. Hã? E não poligamia de família. Sim. É a questão de como as famílias gerem quando se apercebem Que alguém engravidou. que alguém engravidou ou que alguém foi engravidada. Tá vendo? É uma coisa que não se fala muito também. Principalmente quando a pessoa é de menor idade. Não se fala muito Em também. vez de apoiar, crucifica. Como é que vocês encaram? Podes contar como é que foi a tua experiência? Não, antes de contar a minha experiência, vamos ainda aqui. Como é que vocês encaram a crucificação que muitas vezes as famílias impõem naquele menor que engravida, ou aquela menor que fica gestada? Bem, Começando na criança. sim. Do meu ponto de vista, a família tem um parecer muito ruim sobre isso. Não é porque o filho. Não é porque o filho engravidou e é menor de idade, ou a filha foi engravidada por ser menor de idade, que devem crucificar a filha, até chegam em vezes de bater a filha por causa do acontecido. Não é assim, normalmente nós vemos. Sim. Acrescentando ainda, os nossos pais deveriam nos dar mais apoio, mais apoio. Sim, os pais deveriam dar mais apoio nos filhos, ao invés de começarem a ralhar os filhos, a lhes crucificar, a dizer não poderem fazer só a ralhar. Normalmente não concordo. Você vai discordar com a ideia do quê? Sim. Mas também tem teu fundamento. Sim, os pais deverão ter mais aquela calma. Bem, vão saber mesmo que o filho errou, o filho também vai saber que errou mesmo. Mas deverão dar aquele mínimo apoio, aconselhar o filho para não voltar mais a cometer o mesmo erro. Sim, não é logo já ir no filho e fazer tudo escrever tudo por uma linha. Isso não é muito bom, porque às vezes eles acabam com o psicológico do filho. O filho às vezes pode chegar com o psicológico. o suicídio, porque os pais não vão aceitar o que ele fez. Normalmente sabemos que na fase da adolescência é uma fase que tipo, a gente se atrapalha bastante com as coisas do mundo e carecemos também uma família que nos faça entender aquilo, nos faça caminhar na regra e nos dê aquele apoio emocional para que a gente não possa cair no mesmo erro que eles caíram, que os nossos irmãos caíram, né? Porque sabemos muito bem que há pessoas que só aparecem na nossa vida mesmo para nos destruir, principalmente nós meninas. Há rapazes que só aparecem mesmo para destruir nossas vidas. Eles fazem de propósito, depois vão-se embora. O decolo fica conosco. E as nossas famílias também. Isso é muito mal. As famílias deveriam dar mais apoio. E se acontecer uma vez, poderão pelo menos aceitar, não hipotecar a filha na casa do marido, da família do marido, porque isso é ruim. Talvez a família do marido nem tem condições para dar sustento na filha e no bebê que ela estiver carregando. E aí só vai causar mais sofrimento na menina, só vai causar mais sofrimento mesmo. Então os pais deverão ter mais calma, aconselhar a filha, cuidar dela e conversar muito com ela para ver se a situação não volta a se repetir numa primeira instância, né? Como é um erro pela primeira vez, poderiam mais ou menos fazer isso. Não é nada demais. Estava a discordar. Concordo com algumas coisas que a minha filhada acabou de dizer. Que é a nossa filhada. Mas com outras não concordo. Porque há filhos que, mesmo depois de errarem,
e os pais darem uma segunda chance. Tornam a fazer. Sim, tornam a fazer. Por quê? Porque já erraram e os pais aceitaram, perdoaram. Então, ele pensa que está tudo bem. Os pais aceitaram a primeira vez e vão aceitar a segunda vez. Porque tem tido casos que os pais dão a segunda oportunidade no filho, mas a filha, é mais até filhas, em questão, vai novamente e é engravidada novamente. Pelo mesmo gajo. Pela mesma pessoa e não assumida. E continua na casa do pai. É complicado. O pai ou a família, se der o braço sempre a torcer, vai estar sempre a receber filhos, netos em casa. E não pode, porque todo pai quer ver o seu filho formado e bem sucedido na vida. Nenhum pai vai querer ver a sua filha de 14, 15 anos gestada, ou então com 14, 15, 16 anos, com 2, 3 filhos. É bastante complicado. Principalmente as mulheres são completamente vulneráveis, porque o homem, vamos desculpar, só engravidam. Quem carrega é a mulher. É mais fácil a mulher perder um ano letivo porque teve que esperar para gerar o filho, e o pai do filho está aí como se não tivesse passado nada na vida dele e continua a fazer a sua vida, vai para a escola normalmente e a vida vai indo e não se sabe o amanhã. O amanhã, esse próprio indivíduo já nem vai querer saber da filha, da mulher do passado, que ele engravidou, que deixou na casa dos pais, a menina deixou de se formar e ele deu a sua continuidade. Ele vai e faz a sua vida. Nós já vimos muitos casos do gênero, deste tipo, que ele foi, formou-se e aquele já não era mulher. Acabou abandonando. Qual é o pai que fica feliz? Por isso é sempre bom os pais darem mesmo. Darem-se com palavra não ouvir. Sejam rígidos. Não quer que violência, não. Não, violência não, serem rígidos. Tem que ser rígido com os filhos. Aí não é caminho. Assim, engravidaram. Olha, até a sugestão. Lhe engravidaram. Não, tá a ser muito dura. Não, calma. Engravidaram. Arruma-lhe as coisas. Não. Vai, amiga. Sim. É isso que você procurou. Não, calma. É isso que você procurou. Arruma as coisas. Deixa terminar. Vai manter. Manter. Lá se chegar e mantegar. Se chegar e mantegar, ela vai refletir. É sério. A filha vai refletir. Os pais deixa eu terminar. Daí os pais podem dar uma segunda chance. Por quê? Porque ela já foi e viu como é que é. Podes ter certeza que você vai dar a segunda chance para essa filha. Essa filha vai voltar diferente. Duvido se essa filha vai te trazer mais um filho em casa. Tem que deixar e ver lá. Vai lá. Manteiga, depois volta. Porque se deixar não dá mais uma chance. Não faz isso. Vai voltar a fazer. Então, minha filha, te amo mesmo, mas mamãe sempre ouviu. Não te faltou comida. Vai lá. Não precisa fazer. É para achar, como pedagoga, né? Acho até engraçado isso. É para se continuarmos com a sugestão da Orga, vamos cometer muitos erros. Não podemos ser muito extremistas, né? Nós devemos compreender que os seres humanos não são perfeitos. Os seres humanos têm a capacidade de errar. E não podemos esquecer também que com os erros que as pessoas aprendem. E até tem uma parte em pedagogia que se diz aprender errando, né? Uma das aprendizagens que se aprende errando são as que mais marcam. São as que mais marcam, as que mais têm significado na vida da pessoa. Eu começaria por dizer que o ser humano aprende de 3 formas. O ser humano aprende com exemplos dos outros. O ser humano aprende por experiências próprias. E o ser humano aprende através de conselho. Como pai, como pai,
como pai, né? Nós só temos aquela capacidade de orientar os filhos. E orientar os filhos com quê? Com conselhos e com exemplos. Por experiência, não. Então, quando um filho comete erro, vamos fazer com que ele aprenda por sua experiência. Explica mesmo erro de gravidez. Né? É mesmo. Quando um filho comete erro, aprende pela sua experiência. Por exemplo, erro de gravidez. Lhe engravidaram antes do tempo, né? Epa, antes do previsto, vamos assim dizer. Então, nós não podemos expulsar a menina ou menino. Esse é o meu conselho. Devemos acolher esta mesma pessoa, mas não é só acolher de forma a lhe mostrar que este é um erro que ela cometeu. Este é um erro que ela cometeu e que pela próxima ela já não pode fazer. Porque é humano, permanecer no erro é que é idiotice. Então ela deve aprender com aquele erro, não expulsar. Expulsar, estaríamos a cometer. Sim, expulsar, estaríamos a cometer erros psicológicos, social. Epa, estaríamos até a tirar esta pessoa no seu familiar. Isso é perigoso. Exatamente, desestruturação familiar. Isso é perigoso. Ela vai se sentir. Calma só, você está falando como pedagoga. Está falando como alguém que conhece do assunto. Calma. Sim. Como pedagoga, como mãe, como tudo, tá lá. Duvido, meu irmão. Não, falo também como mãe. Dá raiva, minha querida. Como mãe, dá raiva, porque você está a educar tua filha ou teu filho a ser desse jeito e ele também te apresenta de uma outra forma. Dá raiva. Você não vai alcançar os teus objetivos como mãe. Não vai. Mas se você acolher esta pessoa, essa tua filha que ele engravidou antes do tempo, por um Zé Ninguém, posso assim dizer, para não existe Zé Ninguém, é um termo só que estou a exagerar. Por um Zé Ninguém, exatamente, você lá acolhe, olha lá, você lá acolhe a tua filha. Acolhendo a tua filha, ela ainda vai ter capacidade de estudar. Porque eu sempre digo que gravidez, né? Não impede. Estudo é força de vontade. Sempre, eu sou apologista disso, que estudar é força de vontade. Porque existe pessoa que não tem filho, mas não estuda, não quer ir na escola. Sim. Agora... E muitas das vezes, vimos pessoa com barriga, às vezes com 2 neném, estuda melhor que aquele que não tem nenhuma responsabilidade, então estudar é força de vontade. Mas para ter essa força de vontade, não é você expulsando ela de casa. Agora imaginemos, você como mãe, acolhe esta filha, dê o suporte necessário. Sim. E surge novamente uma ali já é outro caso. Por isso é que eu digo, as pessoas devem aprender com os erros. Ela errou a primeira vez. Agora errou. Não aprendeu. Sim. Não aprendeu. Imaginemos tua filha. Engravidaram. Perdoaste, né? Sim, a primeira vez, deixa uma chance. Ao dar uma chance, ela continua os seus estudos? Não. Calma. Por exemplo. São... Vai, fala. Aí quero falar. Você fala muito, deixa, não sabe. Imaginemos que são fatos que acontecem diariamente. Acontece sim. E você dá a segunda chance. E a filha... Não esqueça que esse já é um outro caso. Esse já é outro caso. Nós estamos a falar de filha que engravidaram pela primeira vez. Ser expulsada. Sim, esse é outro caso. Diz. Isso é outro caso. Não vou falar muito, vou só fazer 2 questões. Não vou falar muito. Tipo assim, qual de nós aqui... pronto, na Nilde Davi agora nós somos em termos de idade, somos mais velhos da Nilde. Mas qual de nós aqui, tipo,
viveu essa experiência de forma frequente, de o pai ou a mãe sentar consigo para lhe explicar, tá vendo, sobre cenas da vida, consequências, para orientar, principalmente orientação sexual. Qual de nós aqui já foi sentado? Eu já fui. Já foste? Já. Nilson, você? Já? Nenhum de você já? Não, eu também não. Não, mas eu te aconselho. Não, pronto, né? Pronto. Eu também. E... Estava falando no programa que pai não aconselha. Vamos. É que nunca sentaram comigo. E principalmente os rapazes. Se as meninas ainda sentam lá com elas um pouquinho, rapaz nunca sentaram. Ok. Dom Bosco criou um sistema de educação que se chamava, ou que se chama sistema preventivo. Sabe como é que isso funciona? Do tipo como? É mais ou menos voltar a educar a pessoa alertando dos resultados ou das consequências que podem advir se ela fizer isso ou aquilo. Tá sabendo? A pessoa fica mesmo já bem consciente do que poderá enfrentar caso faça isso ou aquilo. Esse é o sistema preventivo. E isso aqui faz com que se evite muitos problemas. E se nós olharmos para as famílias angolanas, quase que não há orientação para a vida adulta ou especificamente orientação sexual. Tá a ver? Ok. E como em muitos dos casos, Olga, isso não há, tem que nos fazer também repensar a forma como a gente atua quando nos deparamos com esse tipo de situação, que o filho engravidou ou que a filha ficou gestada. Tá a ver? Uma coisa que a Nilde tocou ali. Muitas das vezes, o que acaba por desgraçar, entre aspas, ou acabar com a vida dos nossos filhos também, entre aspas, é a pressão psicológica que os próprios pais impõem aos filhos quando cometem um determinado erro. Tá vendo, né? Porque a pessoa até já cometeu. Agora, a forma como nós vamos atuar, claramente que a família não vai bater palma pelo erro que ela cometeu. E não deve mesmo. Tá vendo? Se não lhe fez perceber no passado, deve lhe fazer perceber no presente que, olha, você fez isso, a consequência é essa, mas agora essas também são dificuldades que você poderá enfrentar. E não simplesmente limpar as mãos, como muitas das vezes as famílias fazem. Limpar a mão, não. Tem muita família que limpa. A consequência vai manter. É o que estava à procura. Sim, tá bom. Você deixa bem claro que, tipo, como agora vai entrar para o desafio da vida marital, né? E a vida marital também traz consigo muitos outros desafios. Tem que estar bem consciente daquilo que poderá enfrentar. Sim. Tá fixe. Mas isso não faz com que, por exemplo, apesar dela ter ido migar ou ele receber a mulher, não faz com que você, do tipo, deixa de estar aí na beque. Imaginemos, há crianças, há crianças que ficam grávidas crianças. Tá vendo? Há adolescentes que ficam grávidas adolescentes, 14 anos. Tá vendo? Está completamente despreparado ou despreparada para essa vida. É verdade. E também, como já vimos que muitas pessoas deram uma volta positiva nas suas vidas porque tiveram esse apoio que a Nilson aqui falou. E muitas pessoas também, a vida dela foi mesmo lá para o fundo do poço, porque não tiveram nenhum apoio da família. Tá a ver a diferença ou o impacto que o apoio motivacional positivo. Outros ganharam juízo, aprenderam, voltaram para a casa dos pais e fizeram diferente. Sim, mas agora imagina só. Então, o fato do pai lhe receber nenhuma nova oportunidade que o pai também lhe deu, ou a mãe lhe deu. Sim, é uma nova oportunidade. Agora, tipo, tem casos também, que é do tipo, você se aguenta. É isso que nós também temos visto, não faz isso. Pelo menos nós pais da nova geração, temos que mudar já esse paradigma. É verdade. Não estamos aqui a falar do tipo para incentivar os miúdos ou as miúdas a fazerem filho cedo. Até porque vão gostar mesmo. Muitas vezes vão mesmo no vender tomate na praça, não sei o que, vão gostar. Não é isso que nós queremos incentivar. Mas devemos aprender. Por isso que deve haver sempre conversa com o filho. Você vai conversar. Estás a fazer isso, as consequências são... Sim, é o sistema preventivo que eu estou a falar, sim. Agora, por isso que eu perguntei se um de nós tipo, já sentou com uma velha para falar sobre isso. Muitos de nós não passamos nisso. Como é que nos preveniram? Nos preveniram de quê? Nós conhecemos preservativo, não sei o que, na rua. Na escola já. Na escola tem também a escola agora. Na escola a gente mostrava um preservativo.
E até mesmo nos Muitas pessoas discussão nisso, começam a menstruar, nem sabem se aquilo é que nem em casa de ensino. Isso também a tua é palavra. falha dos pais. Sem Então, contar como você vai martelar já a Sem criança? contar a vossa Olha, palavra. não. Até no hospital mesmo, no planeamento familiar. Se chegar a uma adolescente de 14 anos, falar que quero fazer planeamento familiar, que vão lhe falar aí naquelas tias, não vale a pena. Mas Seja também os sincera. adolescentes também para fazer planejamento. Planeamento familiar. Cientificamente também se aconselha Se adolescentes. aconselha, o planeamento não é só feito para Nisso. casais. Mas também Não pode é só fazer. para É para casais. fazer. Sim, por isso é que é No planejamento. adolescente, não. Planeamento. No adolescente mesmo. Sim, faz-se. Já podem. Não. Já Sim, uma faz pessoa o sempre planeamento. Já Vai. podem ingerir aqueles. Não é só, planeamento não é só ingerir. Não, não é só confunde as Sim, coisas. tem os métodos de barreira, tem. não sei o Sim, quê. planeamento não é só ingerir. Planeamento é planejar. Já decidi, ué, que nem são ingerir. Exatamente. No hospital, sei lá, que adolescente quer saber disso. Não vale a pena. Tá, mudar a posição da câmera, vocês? Não, tá fixe. O tabu que nós temos, não vale a pena. A menina até conforme vai sair dali, na estreia. Sim, tá vendo? É um tabu ainda que temos. Nós pensamos que Vamos terminar. a educação Yeah. sexual é só já na fase adulta, mas não, é a partir de criança. A criança deve ser orientada sexualmente. Yeah. Epa, é por Então, aí. pronto, já são que. Yeah, estamos. Regi, Yeah. não podes falar. Ele não fala. Meu Deus. Não. Ele também não fala. Yeah. Pronto, já estamos em cima do nosso tempo. E antes se eu quer levantar mais um assunto aqui já para. O coisa. conselho, Yeah, conselho, o né? conselho que Eu eu já dei meu deixo, conselho. Yeah. sim, o conselho que eu deixo aos pais é que conversem mesmo com vossos filhos. Expliquem, principalmente as mães, conversem com as filhas. Tem que ter aquela fase de preparação. Dizer que você vai chegar a uma fase que vai menstruar, vai ter que explicar se menstruar é o quê. Tem que preparar, sim, vai ter que Eu já preparar que tocamos seu- bem nas meninas, esquecemos até dos rapazes. vai ter que preparar os seus pensos, começa mesmo penso, já tem que ter guardado, e quando aparecer, depois de aparecer, se você se envolver com um homem, já vai se engravidar, porque você já é uma mulher. Então, tem que ser uma conversa aberta, uma conversa sem tabus, porque o mundo agora está diferente. Yeah. Yeah. E para os homens também, explicar que quando chega uma determinada idade, que o homem também já engravida. Uhum. Então tem que explicar ao filho, tem que usar preservativo, caso tiver que se envolver alguém, porque o preservativo não é só para prevenir uma gravidez, não, mas para prevenir também doenças transmissíveis sexualmente. E que o mundo os níveis então tá cada vez mais estão aumentando, e que não é só HIV, tem outras doenças também que se transmitem através das relações sexuais. Então os pais têm que ser mais abertos, conversar mesmo com os filhos, de terra para terra, de falar mesmo isso, o nome dele é isso, o nome dele é isso. Yeah. A escola não faz tudo, né? Yeah, por aí. É como terminamos, mais 5 minutos. Não, Ok. Yeah, pronto, né? Regi! Regi! Meu Deus! Aconselha então, conselha aqui para mim. Meu Deus! Ela já deu o conselho dela, agora falta. Sim. Tem que dar um conselho. Regi que fala diferença. Para os pais e futuros pais também, não é só proibir os filhos de ter namorado ou de namorar. Devem saber também Sim, daí, que Regi. vai chegar mesmo uma certa idade que os filhos vão ter que sair de casa e vão ter também que arranjar seus compromissos para que não vivam sempre suas vidas como sendo filhos, né? E também terá mesmo uma certa idade que eles vão precisar disso. No entanto, peço aos pais que tenham mais calma ao resolver os problemas com os filhos e expliquem melhor e bem sobre as causas, as consequências que pode ter se os filhos, caso cheguem a cometer esses erros, né? Então, é mais ou menos isso. Os pais tenham mais calma e conversem bem mesmo com os vossos filhos. Ok. Prontos, outros também. Não deixa eu conseguir. Nilson. Sim. Quanto aos pais, nesse tipo de situação, não de... Tá gravando. Exato, quanto aos pais, nesse tipo de caso, né? Não devemos só Tá gravando.
Continua nisso. Não devemos só crucificar os filhos, tomar decisões inapropriadas, decisões rígidas. Nenhum pai é feliz quanto a esse tipo de situação, mas devemos também, até um certo ponto, ser flexível com a mesma causa, não crucificar só os filhos, devemos também ver no nosso lado, porque quando um filho erra, é porque também tivemos um erro quanto à educação do mesmo. Então não podemos ver só no lado errado do filho, devemos também ver o nosso lado errado como pai, para depois tomarmos medidas satisfatórias, tanto na parte do pai quanto na parte do filho, porque muitas das vezes, em vez de nós procurar uma solução boa para tanto do lado do pai quanto do lado do filho, procuramos deixar mal a outra parte. E a outra parte que fica mal é sempre o lado mais flexível, que é do filho ou da filha, que não tem por onde ir. É complicado. Então, devemos ser mais flexíveis. Por favor, pais, por favor. Prontos, filho. Qual é o primeiro jogo? Cantada relâmpago. Como é que vai funcionar? Cada membro da família vai receber uma palavra aleatória. Do tipo melancia, geladeira, palavras assim, e ela vai construir uma cantada para um membro da família. E quem a cantada dele for melhor, será o vencedor. Ok. Então, nós vamos fazer uma cantada onde vamos receber uma palavra como se fosse um tema. E essa cantada tem que se basear nesta palavra que a gente vai receber. E aquela cantada que foi muito mais divertida acabará sendo a cantada vencedora, né? Certo. Ok. Então, vamos começar. Quem vai dar as palavras? O nosso realizador, pode dar também as palavras que estão aí? Nós temos aqui um realizador especial hoje. Vai citando as palavras, e a gente vai seguir as cantadas, para não parecer algo bem combinado. Ouviste? Vamos lá. Vamos começar com a Nilde ou comigo? Contigo. Eita, isso é batom. Vamos. Morango. Eu posso escolher qualquer uva, né? Sim. Tá bom. Como a Nilde, depois vamos usar coisa vermelha. Nilde, este sorriso lindo combina muito bem com essa tua blusa vermelha, parecendo um morango. Não tô lá. Já dá. Então, é pra continuar pra quê? Já dá. Já dá, né? Já dá. Vamos. Outra. Laranja. Ela já tá pronta. Nilson. Ai, eu... Então. És tão linda. Tô emocionada. Epa. A tua voz Ai, obrigada. da laranja fortifica as minhas células Tô me sentindo com a vitamina C. Tô me sentindo Ai. Usa batoneira. Esse não me convenceu. Realizador, também esse nome de coro e fruta, sei lá que. A cor que eu sugeria, Não é coro, o nome da cantada. Objeto. Objeto. uma das vezes que a gente está no mês de paz, abril, então sugeria a cor branca. Você fala coroga. Paz. Celebramos 4 de abril. Dia da paz. Queremos paz, irmãos. Vamos nos unir para que tenhamos paz na nossa família, Mas essa cantada é nos pra quem? nossos lares. É para toda a família angolana, moçambicana, para toda a família do mundo. Para toda a família. Vou chorar. Infiltração. Ai, volta só. Ao quadro. Eu quis não, mas é um batoteiro.
Oh, David terminou! Mas isso. Deixa ajoelhar, Ah, chorar, já. exprimir. Oh, tem que minha pai. exprimir! É. Ai, da paz! Prontos. Bora exprimir. A outra palavra. Já, né? Legal. Não terminou, tá mas não tá muito. Não Yeah. terminei não, mas prontos. Realizador. Regi. Vamos ligar o aparador de ruído aqui. Esse microfone. Yeah. É verdade, Nilde. Regi. Vai, uma palavra. A palavra. A palavra eu sugeria uma cor verde. Uma cor verde. É. Pode continuar. Ah, sim. Esta minha música vai para Nilsa. Nilsa, Mas é música a minha cantada. cantada. Eu não vou cantar então, nem precisa. Verde, com cor verde. Não, já nós, tá nós vamos escolher mesmo as palavras. Porque o realizador só vai dar. Tu tá com cor laranja. Não, seu realizador. Regi, eu com calma, Regi. Vamos continuar. Yeah, yeah. Sim, a minha cantada vai para Nilsa. Nilsa, estás com essa calça verde que me faz lembrar a cor das plantas. Como elas representam a natureza, então eu te vejo e lembro nisso. A minha natureza. No rimo. Mas pronto. Yeah, foi lá. Já dá. Vai dar o telefone. Dá coisa. Já, né? Epa, pronto. Isso era só para introduzir, para criar assim, um conteúdo bem divertido. A Olga você intrujou. Epa, qual é a melhor? Calma aí. Eu falei sobre a paz, né? Me deixaram terminar. A melhor foi a paz. Só que a nossa Olga, né? Yeah. A nossa médica de profissão, não foi muito profunda. Calma. Calma. Eu sugeria, tipo, a nossa médica de profissão, que, tipo, será secretária ou futura ministra da saúde através das capacidades que ela tem. Pelo menos eu acho que eu a conheço e já notei isso. Seria mais profundo porque o nosso país. Mas é diferente do trabalho, ok, Regi? O país vive num caos Ai, meu Deus. em diversos pontos, assim, tipo, Yeah. um desequilíbrio a nível político, então deverias pelo menos tocar e falar acerca da paz em que a gente deveria se reconciliar. Pelo menos. Não, mas a intenção. Regi, calma, mas a intenção era até isso porque ela fugiu. A intenção era fazer a cantada direcionando para uma pessoa. Sim, então acho que resolveu ser muito exigente. Dizer que podia ser mais profunda daqui ou dali. Ai, tô sem. Mas pronto, pronto. Ele disse que é a Olga da Paz. Não, Yeah. Vamos aqui entrar um pouquinho nos gostos mais pessoais de todos os membros da família que cá estão, né? Vamos fazer alguns tops, né? Vamos começar com... Pronto. Top 3 dos nossos cantores favoritos em Angola. Vamos começar com quem? Anderson Mário, Uhum. Ana Joyce, Hum. atualmente Yola Araújo. Eu amo. Anselmo Ralph, em primeiro lugar. Gosto muito das músicas dele. Anselmo Ralph. Nas meninas. Nas meninas. Yola Semedo. E mais um para complementar, só que já morreu com a Yonda. Neuder. Bem, no top 3 vou incluir até o Mali, Ariete Feijó e o C4 Pedro. São esses aqui os meus Ok. gostos. Esta é o, né? Bruno M.
Eu de quê? Você não gosta de Bruno M? Não tá fora do mercado. Não, mas é meu que? Você gosta de estranho? É meu cantor favorito, meu top 3. Oh, cadê as mensagens? Sim! Oh, tá duvidando? Bruno M. Calma. Bruno M. Yannick Afroman. Oh, esse sim. Sim, esse sim o quê? Bruno M, Yannick Afroman e Matheus Damasio. Aí sim. Yeah. Bruno M por quê? Ah. Você não gosta de Bruno M, Olga? Conheço. Então, por causa das mensagens, tá vendo? Bruno M, estamos a falar do tipo do Mano Chaba nos tempos mais atuais, tá vendo? Bruno M já fazia esse mamo antigamente, tá vendo? Trouxe uma nova roupagem, novos conteúdos no Kuduro. É sobre isso. Tá bem, são gostos. Sim, são gostos, não dá pra se duvidar. Mas eu amava. Então, Bruno M. Vamos lá. Vamos aceitar que Como viver sem. Não, já falamos, todo mundo já falou. Como viver. Já. Falou. Top 3. Vamos lá. Já falamos dos cantores, né? Vamos lá. Top 3 dos programas mais apreciados por nós em Angola atualmente. Atualmente aprecio os Grandes Manhãs com a Patrícia Pacheco. A Tarde é Nossa, TV Zimbo. Olha a voz. Grandes Manhã, Patrícia Pacheco. A Tarde é Nossa, TV Zimbo. E de vez em quando Conexão. Conexão. Sim, eu aprecio mais o Viva a Tarde no programa da Zap, o Tabater Diário e o Momento da Blindada também. Meus programas favoritos, Fly Podcast, não tem como. Olha, pra ser sincera, nem gosto muito dos programas. Pronto. Fly Podcast, Fala Angola. Ei. E. É mesmo só que assim, até nem chega a 3. Não, que tem que ter mais um. É que não chega mais. Ok! Fábio Ons. Isso não é programa, é como no canal. Aí você quando quer baixar lá, assim. Pronto. Eu estou a consumir muito podcast hoje em dia, então não tem como, né? Fly Podcast, meu programa favorito, número 1. Depois vem quem? Depois vem o Goza TV, do Thiago Costa. Depois vem... Depois vem, já falei o quê? O Fly, né? E a Goza TV. Essa aqui que eu vou falar agora, não sei se vocês conhecem. É onde que é? Não, e coisa, Rei do Rompimento. Sim, Rei do Rompimento. São os que eu mais consumi. Não, são coisas diferentes. Se tiver dar um título de um filme na nossa família, qual seria? Um título. Sei. Família Implacável. Não, espera. É que aí tem romance, tem terror, tem ação. Até fica complicado escolher um título. Tem que ser um filme que envolve drama, ação, terror. É mais ou menos igual. Tem que falar para não ficar parado. De momento não estou a ver. Não me vem. Título de um filme. Como um filme para o tipo da família que eu tenho, eu daria. Qual eu daria? Eu daria a paciência da minha família e a forma de lidar com os problemas. É só um título, Nildo. Que título é esse? Já, né? Já. Tá, pronto, vamos avançar. Agora vamos fugir um pouquinho até do assunto família. Vamos partir para aquilo que são os gostos pessoais, né? Vamos lá.
Eu já quer falar que... Eu já quer falar que... Também quero falar. Tudo bem, vocês falaram acerca da vossa família. É. Aí marcou. Mas na família sempre tem aquele tio, aquele primo que mais lhes marcou, não sei o que mais impulsionou vocês a fim de vocês chegarem até onde vocês estão. Pelo menos devem se citar. Não só que esse tipo de coisa, tipo, causa ciúme, ok, tá Sim. vendo? Yeah, todo mundo tem uma certa contribuição em nós, tá vendo? E se tá sem nome, pode causar um certo ciúme. Vamos terminar aqui o programa, se tá não. Eles são muitos O nomes. tempo nem será vendo? suficiente. que vão aparecer. Che. Nossa. Não é marcado. Ah, che. Juntos, ficou aqui a dica. Epá, gostaram de coisa? Foi boa. Primeira vez a participar. Gostei. Não, eu particularmente estou acostumado num formato bem diferente. Para mim foi bem divertido gravar um programa assim em família. Rimo também um pouco. Vi uma rigorosidade da Olga. Não é rigorosidade da Olga. Não. Pronto. Não é isso. Oh, e é que? Eu fui que? Oh, Fábio. Não, sim, não, é rigorosa no que diz respeito à educação dos filhos, é isso? Tem que seguir as regras. Sim! É por aí. Espero que todo mundo lá em casa tenha gostado. Música de casa. Caso contrário, a casa é minha, a rua é sua. Espero que todo mundo lá em casa tenha gostado. Deixa o teu comentário. É uma conversa boa diferente daquilo que a gente traz, né? Espero que em outras ocasiões eu possa estar aqui também com outros membros da família para falarmos também de outros assuntos. É só isso e estamos juntos. Futuro filho, prepara-te. Tem que fazer algumas fotos. Fábio. Solto!